Logotipos. Lei Aldir Blanc, Governo do Estado do Espírito Santo, Secretaria da Cultura, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil, Governo Federal. Interferências Filmes e Aldeia Caguí-Porã apresentam Reikiuapa, Saberes Guarani, websérie em 4 episódios. Realização Núcleo Audiovisual Indígena Caguí-Porã. Episódio 1. Tangará. O céu claro e reluzente é visto entre as copas das árvores. O vento fraco agita as folhas verdes. Crianças usam máscaras de proteção facial e percorrem a mata. Às vezes, quando vamos na mata, avistamos os pássaros tangará dançando. O céu azul é refletido na superfície do lago. Como se fosse Chodaro, guerreiros, o pássaro tangará dança. As crianças indígenas brincam de roda. De mãos dadas, elas formam um círculo e giram no sentido anti-horário. Agora, elas saltitam e se abaixam. Vamos lá na nossa avó e pedir para ela nos ensinar um canto? Vamos! As crianças caminham pela margem do rio onde há uma canoa. Agora, elas estão ao redor de uma anciã indígena que tem os cabelos brancos. O tangará, todo entardecer, dança e dança. Assim é o canto que vocês devem aprender. Mas com o tempo irão aprender e sentir a música no coração. Então vão aprender a cantar. Para saber o canto e a dança do tangará, terão que sentir. As crianças não devem cantar as músicas dos juruas, não indígenas. É assim que aprendemos com os pássaros. Observamos eles e aprendemos as danças deles. Dança como um Chodaro, guerreiro, o pássaro tangará. Não é dança de branco. Nós não cantamos músicas dos Jurua. Nós cantamos o canto dos pássaros. Nhandeiro, nosso pai, gosta de ver e ouvir as danças e os cantos dos pássaros. A anciã observa as crianças que formam uma roda e giram no sentido anti-horário. Na margem do rio, elas pisam sobre folhas secas e sorriem. Agora estão lado a lado e olham para frente. Com os braços flexionados para o alto e mãos espalmadas para frente, eles se agacham, sobem e saltitam. Com um sorriso largo nos lábios, eles inclinam a cabeça e dão alguns passos para frente. Viram-se para trás e novamente para frente. Em preto e branco, 2 mulheres indígenas estão entre a vegetação. Assim é a vida dos pássaros. Como todos nós, vivem conforme a vontade de Nhandeiro. Menino indígena caminha na mata, olha para frente e sorri. Nós também, se ele diz, vivam dessa forma para vocês, que vocês viverão e serão felizes. Então temos que viver como foi falado para nós. Só assim, crescemos, vemos, vivemos e vivemos felizes. Para isso também, Nhandeiro criou o pássaro. O menino aponta algo na direção de um galho. Depois, aponta para o alto e sorri. E nunca esquecemos do que nos fortalece. Assim também é o pássaro. 2 mulheres, sentadas sobre um tecido próximas à mata, tocam flauta pan, que são formadas por 3 tubos de madeira.
Crianças caminham pela mata em uma trilha com folhas secas. O céu claro é visto entre as copas das árvores. Os raios do sol incidem sobre as folhas verdes. As crianças observam atentas. O menino assovia. Esse som é o pássaro Jaxi-Jateri, que anda pelo milharal. Caminham para a margem do rio, param de frente a ele e olham para frente. Olha lá o ninho de um pássaro. Que pássaro é aquele? É apenas um guaxu. Voltam a caminhar, cercados pela vegetação. Estão ouvindo esse pássaro? Sim, estamos ouvindo. Este é o pássaro urutau. Não devemos imitá-lo. A anciã caminha em uma trilha de terra à frente das crianças. Que seja sempre assim. Tudo sempre lindo e perfeito. 2 meninos arrancam da terra um tubérculo com formato cilíndrico e de cor marrom claro. Mesmo em meio a tantas maldades, voltam a caminhar pela trilha, tendo a anciã à frente deles. Alguns carregam partes do tubérculo. que as crianças sejam sempre fortalecidas. Descascado, o tubérculo tem a cor branca. É cortado e deixado dentro de uma panela que está sobre uma folha verde sobre o solo. Quando nossa avó pedia para tirar aipim, nós tirávamos. Ela já preparava também umas pequenas facas e trazia também alguns raladores. Trazia uns 4. Trazia para nós. Pegávamos a faca e raspávamos assim. Raspávamos e ralávamos. Pediam também para pegarmos um saco. E então pegávamos. Pegávamos o saco e pendurávamos em um galho de árvore, para então espremer. Nós fazíamos assim. Levávamos a farinha para secar ao sol, para depois fazer o beiju. Mas também podem apenas cozinhar, também podem fritar, depois de cozido. Nós fazíamos assim. Eles giram e giram, pulam e pulam, se agacham e agacham. Tangará ao entardecer. Dançam e dançam. Eles giram e giram. Eles giram e giram. Pulam e pulam. Se agacham e se agacham. A anciã observa as crianças que pegam de dentro de uma bacia de plástico azul pedaços de aipim. Em outro momento, meninas estão lado a lado, com blusas tomara que caia e saias brancas. Intercalam os pés ritmados para frente e para trás. Um dos meninos entrega um pedaço de aipim para a anciã. No cômodo de pau a pique, os meninos sacodem chocalhos. O homem com cocar caminha ao centro com passos lentos e ritmados. As crianças degustam aipim sob a sombra das folhas e copas das árvores. Tangará ao entardecer. Tangará ao entardecer. Dançam e dançam. Eles giram e giram. Eles giram e giram. Pulam e pulam. Se agacham e se agacham. No cômodo, as meninas estão perfiladas à esquerda e os meninos à direita. Ao fundo, há 3 indígenas que tocam instrumentos musicais. O homem de cocar caminha ao centro.
Sob o céu azul com nuvens brancas, a anciã vai à frente das crianças que caminham com passos lentos formando um semicírculo. Tangará ao entardecer. Tangará ao entardecer. Dançam e dançam. Eles giram e giram. Eles giram e giram. Pulam e pulam. Realizado na terra indígena Tupiniquim-Guarani, aldeia Cagui, Porã, Aracruz, Espírito Santo, entre maio e julho de 2021. Acessibilidade ao dub. Roteiro de audiodescrição e locução Rosemary Lucas. Consultor Marcelo Lemer. Créditos finais selecionados. Direção Vera Ademilson Moreira. Edição Mainon Guarani. Roteiro Marcelo Guarani. Ricardo Sá. Coordenação indígena Mainon Guarani. Produção executiva, coordenação técnica Ricardo Sá.